Amém. Quem impedirá? Boa noite. Nossa, se deixar a gente arrebenta isso aqui, né? O som pode não estar ajudando, a luz. Gente, não interessa. Deus não precisa de nós. Não precisa de mim, não precisa dos músicos, não precisa da luz. Precisa do seu sim, do seu coração aberto. E essa palavra que veio ao meu coração hoje para você é muito forte. Ninguém te derruba. Guarda isso. Ninguém te derruba. Por isso, nada do que é externo pode nos incomodar. Quando eu estava lá na capela, Deus me deu uma palavra. Esse óculos aqui é Dudu, gente, mas vida de casal é assim, eu não empresto meu óculos para ele, porque meu óculos é pequenininho, e se ele põe o óculos, alarga, que nunca mais dá para usar. Mas eu esqueci o meu, eu tive que pegar o dele aqui. Vamos lá, porque senão você empresta, né, amor? Eu vou me converter ainda, se Deus quiser, mas eu tenho que pôr esse lindo óculos aqui para dar conta de enxergar. Gente, queria que quem tiver com a palavra aí, não sei quem tá, Romanos 8:35, me vinha muito forte essa palavra para você. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito, por tua causa somos entregues à morte todos os dias. Somos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Toma posse, aplaude essa palavra, porque é para você. É para você. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem a nudez, nem o frio, nem a fome, nada. Nós estamos passando dificuldade? Quem não está, glória a Deus. Bendito, aproveita esse tempo, porque estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade? Mas olha o que essa palavra nos diz: em tudo somos mais que vencedores. Então venha o que vier, ninguém te derruba. Amém? Ninguém te derruba, nada te derruba, nada, nem a morte, gente, nem a morte abate um servo de Deus. Vai nos colocar numa outra dimensão, mas nos abater não. Mas hoje Deus nos deu uma direção. Nós estamos no mês de maio e eu não podia deixar de saudar aquela que é toda a razão de ser da minha vida, porque sem ela eu não teria encontrado Ele. Quem me leva para Ele é ela. Quem me deu Ele foi ela. E aliás, para todo mundo, até para quem ainda não a conhece. Então, eu quero saudar a Virgem Maria. Queria convidar vocês a rezar comigo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Uma salva de palmas para ela. Glória a Deus. Mês de maio,
Mês de Maria. Obrigado, pessoal. Mas a primeira palavra, nesse mês de maio, nós fomos convidados a refletir sobre a Eucaristia, a buscar força na Eucaristia. E quando eu rezava nesse momento, para essa pregação, eu sempre me lembrava da Virgem Maria, porque a Eucaristia, segundo o próprio Cristo vai dizer, a Eucaristia, Jesus sacramentado, que é o mesmo Jesus encarnado no ventre que se tornou carne, não reencarnado. Reencarnação não existe. Jesus em Deus que se encarnou, que tornou carne, que abriu mão da natureza, não da natureza, do ser igual a Deus, como diz Filipenses, para se tornar um de nós. Jesus encarnado é o mesmo Jesus crucificado, Jesus ressuscitado e Jesus sacramentado. É o mesmo corpo, sangue, alma e divindade. Mas quando o Senhor foi tomando carne, foi tomando corpo, ele foi tomando corpo ali, naquele ventre. Foi ela que foi dando carne, tecido humano, para esse ser que é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consubstancial ao Pai, da mesma natureza divina do Pai, mas que por amor também se fez homem e veio para nos salvar. Por isso, ninguém te derruba. Estão entendendo? Ninguém te derruba. E quando você ficar com medo, quando você ficar inseguro, firma e lembra daquele que deu a vida por você. Gente, tem muita pessoa que nos ama. Eu sei, tive a graça de ter um pai, uma mãe que me ama, um esposo que eu sei que me ama, filhos, família, comunidade. Mas tenho certeza que nenhum deles fez e fará para mim o que ele fez por mim e fez por você, do jeitinho que você tá. Ele morreu por você, ele deu a vida por você, para te salvar. Você está entendendo a dimensão disso? Ele, que é verdadeiro Deus, deu a vida por você, morreu na cruz no seu lugar. Por isso nenhum mal, nenhum pecado, nada pode nos separar desse amor. Só você mesmo que pode se distanciar dele. Mas ele deu a vida por você. E no último momento com os seus discípulos, eu vou falar, gente, porque ler tá bem complicado para mim. Porque depois que a gente faz assim 40 anos, que a gente vira vó de verdade, a vista já começa a falhar, né? Então, lá em João, o Evangelho de São João 13, 14, 15, 16, Jesus se reúne na última ceia com seus discípulos. E lá em João 13, quando começa a narrar a Santa Ceia, olha que lindo, gente. Começa dizendo assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meu irmão, Jesus te amou até o fim. Ele não pôs condições. Sabe, nas nossas relações humanas, quando a gente vai colocando condição, a gente fala: não, isso não, já deu, agora tá demais, não, isso eu não aceito não. Não é assim as nossas relações humanas? A gente vai colocando condições. João capítulo 13 vai dizer: tendo amado você,
Ele amou até o fim, até sua última gota de sangue. Por você, Ele te amou até o fim. Ele deu a vida por você. Não foi de brincadeira, não foi um teatro, não foi uma encenação. Gente, a cruz não é um teatro. A cruz é a sua salvação, é o penhor, é a garantia desse amor. Deus poderia ter escolhido salvar a humanidade de qualquer forma, até mesmo com uma simples palavra, porque foi uma simples palavra dele que fez o sol. Uma simples palavra dele fez o firmamento, botou as águas, a terra e tudo. A palavra de Deus diz que tudo foi feito no poder da palavra. Mas quando foi para nos salvar, não foi somente na palavra, mas essa palavra que era Cristo, que está lá em João capítulo 1, a palavra se fez carne e veio te salvar com o próprio corpo, com o próprio sangue. Foi com a vida dele que ele te resgatou, que ele te salvou, que ele te arrancou do inferno, irmãos. A palavra de Deus vai falar em Colossenses que a cruz expôs os demônios ao ridículo, porque Satanás tinha total poder sobre as nossas vidas. Até aquele dia, o demônio tinha total poder sobre nós, porque livremente o ser humano escolheu pelo pecado e levou toda a humanidade para essa condição. Nós estávamos debaixo do jugo de Satanás. Mas quando o justo juiz, o verdadeiro juiz Jesus Cristo, poderia sim fechar essa sentença com a nossa condenação, porque nós merecíamos isso, Ele escolheu morrer no seu lugar. Por isso ninguém te derruba. Tá entendendo? Por isso ninguém pode te condenar, só você. Porque quem podia te condenar, olha ali, o que ele preferiu fazer? Ele preferiu morrer no seu lugar e rasgar aquela promissória que o demônio esfregava na cara de Deus, dizendo que a tua vida pertencia a Ele, porque você é um pecador, porque nós escolhemos o pecado, nós escolhemos, porque a concupiscência tem em nós, da ponta do pé até o último fio de cabelo do nosso corpo, porque nossos primeiros pais nos colocaram nessa condição. Quem aqui nunca quis fazer a coisa certa, mas não deu conta? Quem aqui não já fez aquele compromisso assim, agora eu vou levantar de madrugada para rezar, mas a hora que seu telefone desperta, você fala, eu vou dormir só mais um pouquinho, não é? Porque a nossa carne é fraca. Quem aqui nunca começou um regime e mandou ele para o escambau, porque não deu conta? Porque nós não damos conta muitas vezes de vencer a nós mesmos. Nós somos fracos. Quantas vezes nós estamos cheios de boa intenção, bons propósitos, mas de boa intenção, completem a frase, de boa intenção, o inferno está cheio. Nós somos cheios de boa intenção, mas só a boa intenção não era suficiente para nos arrancar do inferno, não é suficiente para nos arrancar das mãos de Satanás. Amados, muitas vezes nós não conseguimos vencer, mas o que ele fez? Ele morreu por você. Ele rasgou a nota promissória que te condenava, aonde Satanás cobrava de Deus a sua vida. Ele expõe os demônios ao ridículo, mas ele foi além. Ele foi além. E duas coisas
que eu preciso dizer aqui. Uma eu vou falar, claro, da Eucaristia, mas não, eu preciso falar também da Virgem Maria, não é? Jesus ali na última ceia, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E lá em João 15, ele vai dizer para nós, João 15, de 1 a 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque só boa intenção não é suficiente. Só a vontade que a gente tem não dá. Não dá. A gente precisa de mais. Por isso, quando ele reuniu os apóstolos ali, naquele momento derradeiro, na noite mais importante da vida daqueles apóstolos e da vida de Jesus também, porque ele aguardava ansiosamente esse momento, tudo. A paixão de Jesus foi o ápice, que culminou na ressurreição. Então ele senta para dar os seus maiores ensinamentos. E ali ele institui a Eucaristia. E ali ele diz para os seus discípulos e para os seus apóstolos: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que será dado por vós. Tomai e comei, tomai e bebei, porque de boa intenção o inferno está cheio. Porque não basta ter só vontade e boa intenção, porque além dele ter dado a vida, ele precisa me sustentar. Estão entendendo? Deus precisa te sustentar. Deus precisa te formar. Deus precisa te erguer. E nenhum alimento, nada, gente, é maior do que Ele mesmo. Ele mesmo que está vivo na palavra e está vivo na Eucaristia. Por isso, nesse momento derradeiro da vida de Jesus, Ele sela aquela noite final. Ele já havia dito lá, ele já tinha reunido com seus apóstolos lá em João 6, lá em Cafarnaum, vai dizer que ele disse que daria o seu corpo e o seu sangue para nos sustentar, mas ele faz isso naquela última ceia. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês, para que nada e nem ninguém nos derrube, para que nada possa nos deter, nós precisamos nos deixar ser sustentados por Deus. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos ser alimentados, porque o nosso corpo é uma mistura. A nossa dimensão física, ela se mistura na dimensão espiritual. E eu quero dizer para vocês, se eu falasse agora: Iago, a hora que te der fome, ou eu dissesse o seu nome, meu querido, a hora que te der fome, pensa na comida, mas não come não. A hora que te der sede, pensa na água, mas não bebe não. E eu pergunto para você: pensar na comida, pensar na água, te sacia? Te sustenta? Sustenta, gente? Tô perguntando. Se você tiver com fome, se eu disser para você assim, ó, a partir de amanhã, você não come não. Pensa na comida, pensa. Daqui 4 dias, o que já aconteceu com você? Tá aí, cambaleando. Na hora que te der sede, pensa na água. Gente, pensar só em Deus não é suficiente.
Não é. Por isso, o que Jesus faz? Além de dar a vida por você, Ele institui a Eucaristia para ser o seu sustento, para te alimentar, para alimentar a sua vida espiritual. Estão entendendo? Aí a hora que a coisa complica lá na sua casa, a hora que a situação está difícil, sabe o que o abençoado do filho e da filha amada de Deus faz? Vai ver o horóscopo. Ah, pela madrugada, gente. Pela madrugada. Pensa, nada contra os astros, mas quem criou os astros, meus queridos? Deus. Deus. E Deus quer estar em você, quer ser o seu sustento. Então, na hora que a situação da sua vida complicar, busca o Senhor aonde Ele de fato está, aonde Ele está vivo. Há muitos anos atrás, nós temos vários milagres eucarísticos onde a igreja reconhece. Eu queria ter lido hoje, porque minha cabeça está tão ruim. Se eu falar bobagem aqui, o Du vai me ajudar, que ele está aqui hoje para isso, porque ultimamente eu estou embolando muitas coisas. Mas há muitos anos atrás, havia um freizinho que duvidava da Eucaristia, lá em Lanciano. Quem souber o ano aí, depois me fala. Viu, Iagão? Me relembra aí. Eu sei que isso tem muitos anos. Eu acho que foi 1300, século XIV, alguma coisa assim. E esse frei duvidava da presença da Eucaristia. E amados, houve um dia, para surpresa desse frei, quando ele levantou a hóstia, aquele pão se transformou em carne. Aquela carne, o sangue correu naquela carne. E aquele milagre ali, né, aquela experiência, aquele milagre, foi estudado pela Universidade de Siena, na Itália, e depois acho que também pela NASA, não sei, mas a Universidade de Siena eu tenho certeza. E para surpresa daqueles que estudaram, aquele tecido era músculo do miocárdio, o músculo do coração, o tipo sanguíneo, o tipo AB. Todas as mulheres judias tinham o tipo sanguíneo AB. Me parece, se eu estiver errada aí, alguém também me corrige, 23 cromossomos. Toda pessoa tem 46 cromossomos, mas na pessoa de Jesus houve só a parte humana de Maria. E uma das respostas dos cientistas da Universidade de Siena foi, antes mesmo de enviar a conclusão: e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Amados, tendo amado os seus que estavam no mundo, tendo te amado, Deus amou até o fim. Ele não te amou de brincadeira. Ele deixou o próprio corpo dele para te sustentar, para te alimentar. Lá na nossa capela, se um dia você puder ir lá, tem um pelicano, porque o pelicano é um dos símbolos da Eucaristia. E sabe por que o pelicano é um dos símbolos da Eucaristia? Porque quando ele não tem mais alimento para dar para o filhote, ele bate com o bico no peito, rasga a própria carne e vai dando sangue para os seus filhotes. É o que Deus fez, é o que Deus faz em cada sacrário. Em quantos sacrários Jesus está abandonado, está por você, para te sustentar, para te alimentar. O Senhor está vivo. E nessa ceia, onde Jesus está ali reunido com os seus discípulos, Ele ensinou sobre a Eucaristia. Ele deu, mais do que ensinou, Ele partiu e entregou o teu corpo, o teu sangue. Ele
lavou os pés dos discípulos. O Papa Bento XVI vai dizer no documento Sacramentum Caritas, se não me engano também, não podemos nos abeirar da mesa eucarística sem nos deixar arrastar pelo movimento que ela nos impõe. Porque quando nós estamos cheios de Cristo, a gente precisa também cuidar do outro, se colocar como servo do outro. Então Jesus, além de se dar no pão, ele lava os pés dos discípulos para nos ensinar a cuidar uns dos outros. Mas ele termina ali, João 16, ele vai dizer assim, depois de todos os ensinamentos que ele já tinha dado: no mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Gente, aplaude isso. Eu venci o mundo. O que você não pode vencer, meu irmão? O que você não pode vencer? A droga, o álcool, a infidelidade. O que você não pode vencer? Eu venci o mundo é a palavra para você. Ninguém te derruba, porque quem está com você é maior do que tudo. Seja o que for, venha o que vier, nós somos mais que vencedores. Nós podemos sozinho? Não, jamais. Não tente enfrentar o demônio sozinho, mas com Jesus. Santa Teresa d'Ávila dizia que vem o inferno inteiro, que vem o inferno inteiro. Não precisa de ter medo de nada, de nada e nem de ninguém, de nada. Olha o que ele fez por você, morreu por você, se deu o pão por você, e ainda na cruz, gemendo de dor, ele levanta o corpo e vai dizer para João, quando ele estava lá morrendo, se esvaindo em sangue, Jesus levanta todo o corpo dele, enche os pulmões e vai dizer para João, porque João era o único que estava lá: filho, eis aí a tua mãe. Mulher do Gênesis, que esmaga a cabeça de Satanás. Mulher do Apocalipse 12, que fez o dragão se deter. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus, além de se dar no pão, ele também entregou a mãe. Sabe por quê, gente? Jesus, na sua vida humana, ele experimentou frio lá naquela noite de Belém. Sabe quem que esquentou Jesus naquela noite de Belém? Ela. Os braços dela aqueceu aquele menino, o pobre menino que nasceu na gruta de Belém. Ela esquentou ele. Jesus passou por muitas dificuldades. E sabe quem esteve do lado dele o tempo todo? Ela. No momento mais difícil da vida de Jesus, que foi a sua flagelação, quando ele suplica ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Quantos de nós estamos dizendo isso? Pai, afasta de mim esse cálice. Eu peço licença aqui para o Du, para dizer para ele, nós passamos muito desafio na nossa casa. Para estar aqui, nós deixamos a nossa filhinha com a enfermeira, respirando no respirador, no oxigênio. Mas a minha sogra também está acamada há 5 anos. Ela mora com a gente há 8, a gente cuida dela, tem 8 anos, tem 5 anos que ela está em cima da cama. E ontem o Dudu foi descansar e ela não estava bem. E eu não sabia o que fazer, já tinha aspirado ela, alimenta por sonda. E eu, no final da noite, nem te falei isso bem, eu abracei ela, porque ela não tem o que fazer, gente. São cuidados paliativos. 5 anos que ela está em cuidados paliativos. Então eu abracei ela, comecei a fazer carinho nela e disse: vão dormir, Vavá, vão dormir. E abracei para tentar acalentar, porque não tinha o que fazer. E quantos
Muitos de vocês estão nessas situações difíceis que não tem o que fazer. E que a vontade é dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus encerra dizendo: mas contudo que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi aquela ali, ó. Porque Ele, sendo Deus, seria capaz de vencer a morte, você não. Então Ele morreu por você. Mas naquele momento em que Ele clama ao Pai que afastasse aquele cálice, onde iria iniciar a sua flagelação, aonde Jesus foi açoitado, apanhou, coroado de espinhos, Maria foi com Ele, caminhando até o Calvário. Ela não morreu no lugar, não pediu para morrer no lugar dele, porque ela sabia que Ele era verdadeiro Deus e que somente Ele seria capaz de nos salvar. Mas ela foi em todo aquele trajeto, sangrando no coração, mas dizendo para Ele com os olhos: aguenta, filho, a mãe está aqui, força, filho, força, filho. Olha, gente, Ele nos deu a Eucaristia, Ele nos deu Ele mesmo, mas quem segurou Jesus até a cruz foi ela. Quem pôs Ele de pé, quem foi olhando para Ele dizendo: aguenta, filho, aguenta, levanta, filho. Quando Ele foi caindo, não somente 3, mas várias vezes pelo caminho, ela foi dizendo: levanta, filho, levanta, aguenta, vai até o fim, vamos, filho, a mãe está aqui. E ela foi de pé na cruz, de pé, olhando para Ele. Por isso Ele chamou João e disse: eis aí a tua mãe, eis aí o teu colo, eis aí aquela que vai te alentar, que vai te dar calor no frio, que vai te aquecer, que vai te sustentar. Nós temos a Virgem Maria, por isso ninguém nos derruba. Ninguém. O demônio deteve diante da mulher. A mulher esmagou a cabeça de Satanás. E claro que nós sabemos que isso também prefigura a igreja. Mas que igreja existe sem a cabeça que é Cristo? E sem esse corpo que somos nós? E se a igreja é Cristo, Cristo tem seu corpo vindo dela. Como tirar Maria da igreja? Mas como ser igreja sem Eucaristia? Não damos conta. Não damos conta, amados. Por isso, esteja como você estiver, eu não sei. Mas há somente um caminho para nós. A igreja. Cristo. Cristo vivo na Eucaristia. Cristo que nos dá a sua mãe nos sacramentos, na confissão. Busque o teu sustento. Busque na Eucaristia, busque em Jesus a sua vida, a sua força, a sua vitória. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos receber esse Deus vivo, que nos sustenta, que nos dá vida, que nele ninguém nos derruba. Vá tomando posse disso.